E você está prestes a realizar a sua primeira maratona? Tem algumas dúvidas? Gostaria de saber como que é, as principais dificuldades? Então, nesse vídeo aqui, eu vou trazer para você os 5 principais aprendizados que eu tive ao realizar a minha primeira maratona. No dia 23 de novembro agora, de 2025, eu realizei minha primeira maratona, a Maratona Monumental, lá em Brasília. Eu tive grandes aprendizados, tanto na jornada, no processo em si, quanto no dia da prova. Foi uma prova bem dura para mim especificamente, porque aconteceu algumas coisas aí que eu vou falar para você até no final desse vídeo, que saiu muito do meu planejamento. Então foi uma prova de muita resiliência para mim, de muita força de vontade, muita vontade de terminar, realmente de superar a dor em si, conseguir continuar. Então foi uma prova bem especial e marcante para mim. Foi a minha primeira maratona. Esse ano eu já havia corrido até antes da preparação, antes de eu decidir que ia fazer essa maratona, eu já tinha feito 4 ou 5 meia maratonas. Então, assim, eu não comecei do zero, né? Já tinha feito meia maratonas, 4 ou 5 meia maratonas. Eu não comecei do zero esse planejamento, mas eu decidi. 3 meses eu ia fazer um planejamento de 3 meses para me correr essa meia maratona no final de novembro, que foi o que aconteceu. Então, todo esse planejamento ele foi feito. Inclusive, o primeiro grande aprendizado que eu tenho, assim, se você quer correr uma maratona, uma meia maratona, independente da prova, na verdade, mas principalmente as provas longas que demandam uma exigência tanto cardiorrespiratória, muscular, mental muito grande, é que você tenha um planejamento mínimo, gente. Não sai, eu vou correr uma maratona, só que aí eu corro aqui, na minha semana eu corro 5, corro 10, final de semana eu corro ali 12, mas eu quero correr uma maratona e vou correr assim mesmo, só na raça. Você às vezes pode até conseguir, mas é muito importante para mim, sim, fez muita diferença. Depois eu vou até colocar uma fotinha do planejamento aqui, ter um planejamento. Então eu realizei 3 treinos por semana. Então se você for olhar aí para a média de treinos que as pessoas fazem, não é uma média grande, né? Eu acredito que dá para conciliar e encaixar dentro da rotina da maioria das pessoas. Porque tem muita gente que faz 5 treinos de corrida durante a semana e tudo mais, e às vezes fica difícil você encaixar na sua rotina, uma vez que eu mantive os treinos da musculação. Então, eu tentei manter um volume bom de massa muscular e mesmo assim correr em um ritmo bom a maratona. Esse era meu planejamento. Então, a primeira coisa é ter esse planejamento. Então, eu mesmo montei, né, todo o meu planejamento aí, cada treino foi muito bem planejado, foi muito bem estruturado. Então, cada semana eu fazia 3 treinos, 2 treinos de qualidade, que eu fazia um treino, normalmente um intervalado, eu fazia um fartlek e no final de semana eu fazia um longão. Basicamente, esse foi o esqueleto. Teve algumas variâncias aí, tinha vez que eu não fazia intervalado, tinha vezes que eu não fazia fartlek, eu fazia só rodagem, mas a base é essa. Então, um intervalado, um treino de fartlek, aí esse fartlek era um pouco mais longo também, mas não era um longão, e um longão progressivo, onde eu comecei ali com um longão com 18 km e finalizei na semana pico com 35, só que progredindo semana após semana. O grande erro, né, o que pode trazer muita lesão nas pessoas, é você subir o volume de forma abrupta. Então você estava correndo 5 e aí semana que vem você quer correr 15. Então foi uma subida de volume muito abrupta, às vezes sua articulação, sua musculatura não está preparada, seu condicionamento, e aí que pode vir algum tipo de lesão. Então esse foi o aprendizado número 1. Tenha um planejamento realmente. Monte o planejamento. Se você não conhece, busque um personal, busque alguém que conhece de corrida para poder te auxiliar nessa jornada, porque faz muita diferença até para você criar constância. Então, porque eu acordo, eu já sei qual que é o treino que eu tenho que fazer. Tá na planilha, é só seguir a planilha, não tem tantas dificuldades assim. Agora, se eu não tenho planejamento, eu acordar, que treino que eu vou fazer hoje? Vou fazer esse. Não, acho que vou fazer esse. Aí, essa própria indecisão pode gerar ali às vezes uma indisciplina, você não realizar o treino porque você não sabe o que precisa fazer. Então, o aprendizado número 1 que realmente que eu levo para a vida é ter planejamento nas coisas que a gente vai fazer. Isso faz muita diferença e ter uma estratégia, uma meta também, que é muito importante, porque o meu planejamento ele foi criado em cima da meta que eu tinha para aquela corrida, que não era só terminar, lógico, eu queria terminar, mas eu queria terminar num ritmo bom, que é terminar em um ritmo, num pace de 5. Então seria uma média de 3 horas e meia, 3 horas e 40 para finalizar toda a prova. Então eu tinha uma meta, eu quero terminar em 5.
5 no máximo, fazendo um ritmo de 5, terminar em 3 horas e meia, 3 horas e 40. E a partir daí, eu criei todo o meu planejamento. Então, ter a meta, primeira meta, a corrida em si, terminar a corrida. Dentro da corrida, qual que é a velocidade? Ah, eu quero só terminar, mas beleza, mesmo só terminar, qual que seria o ritmo? Ah, eu quero terminar no ritmo de 6, eu quero fazer no ritmo de 6,30, eu quero fazer no ritmo de 5, 5,30. Lógico, de acordo com a sua condição atual, tem que ser realista com isso, não pode gerar uma grande expectativa em cima de algo que não é real. E aí, em cima disso, a gente cria esse planejamento, que é um grande aprendizado que eu tirei. Tenha esse planejamento, tenha estratégia e tenha uma meta, tenha aonde você quer ir, como você quer chegar, principalmente se tratando de meia maratona e maratona, que foi esse meu caso. E aí eu já dou sequência aqui nos outros 2 próximos aprendizados. Então, o primeiro foi, tenha esse planejamento, tenha estratégia, tem o ritmo que você quer fazer, tem o tempo que você quer fazer. Realmente cria esse planejamento. O segundo aprendizado que eu tive é alimentação. Gente, é preciso cuidar e olhar com muita atenção para a sua alimentação nessa preparação. Então eu tive aí, principalmente do meio para o final, eu demorei, né? Às vezes ainda eu pequei nisso, ter um acompanhamento do nutricionista. Então, o nutricionista, quando ele olhou minha dieta que eu estava fazendo, ele falou assim: ah, você está fazendo tudo, quase tudo errado, você está comendo pouco, está comendo pouca proteína, está comendo pouco carboidrato, pela essa demanda energética que você tem. Então, se você quer realmente performar, se você não quer perder massa muscular, que é uma das minhas metas, não perder muito massa muscular, você precisa comer mais proteína, você precisa comer mais carboidrato. E aí ele montou todo um planejamento alimentar ali para mim, para o final de semana, para os longãos. Então, você precisa aumentar o carboidrato também, porque você tem uma demanda energética muito maior durante a prova, você tem que comer carboidrato, você tem que comer o gel de fazer reposição de carboidrato e assim por diante. Então, ter um planejamento, eu vejo que é uma coisa que muito corredor ainda negligencia. É não fazer, não ter um planejamento na sua alimentação, principalmente quando você tem uma prova-alvo. Ah, corredor esporádico, recreativo, tudo bem. Mas se você tem uma prova-alvo, ter esse planejamento alimentar faz muito. Gente, para mim era nítido. Depois que eu comecei a seguir o plano alimentar do nutricionista, inclusive vou deixar o arroba dele aqui se você quiser seguir ele no Instagram. Nutricionista fenomenal, faz atendimento online, vale muito a pena. Nutricionista esportivo, que entende de corrida também. Fez muita diferença. Para mim era nítido o quanto a minha performance melhorou depois que eu comecei a fazer esses ajustes na minha alimentação. E não foi grande mudança, não. Eu comia 3 ovos, passei a comer 6. Às vezes eu comia só um pão com mussarela à tarde, eu passei com pão e mais também frango desfiado. Então eu aumentei essa quantidade de proteína. Comecei a tomar whey, não estava tomando whey. Comecei a suplementar com ômega 3, que eu não estava tomando. Comecei a suplementar com magnésio, que eu não estava tomando. E suplementação também ajudou muito nessa parte de recuperação. Então eu não sentia dor no pós-treino. Olha pra você ver. Porque quando eu não estava fazendo a suplementação, principalmente no ômega 3, eu sentia umas dores, sabe, no pós-treino, aquelas dor. Depois que eu comecei a suplementar, essa dor parece que sumiu. Então reduziu demais. Então tudo isso através da alimentação. Então o segundo aprendizado é cuide da sua alimentação durante, porque às vezes a gente cuida na última semana, né, no polimento ali. Mas cuide da sua alimentação na preparação também. Faz muita diferença para você conseguir performar mais na preparação e conseguir tirar realmente o melhor proveito do planejamento de treino que foi feito para você ou que você contratou e assim por diante. Então esse é um grande aprendizado que eu tive da alimentação. E o terceiro grande aprendizado é divida esse objetivo com outras pessoas. Então, eu postei lá no meu Instagram, gente, eu vou fazer uma maratona. Realmente eu fiz aquele compromisso social, né, que muito se fala. Então, fiz o compromisso social, dividi com outras pessoas. Onde eu ia, eu falava, ó, tô treinando para uma maratona. E isso me ajudou demais, porque tinha um dia que eu não queria treinar, tinha uns longões que era, gente, você correr, sai para, vamos falar sério. Você sai para correr 2 horas e meia sozinho é difícil. Num domingo, às vezes num sábado ali, que nossa, queria só descansar naquele dia. E aí você olha na planilha, tem que correr 25 quilômetros, tem 28 quilômetros. E aí você, nossa, não é possível. E aí eu sempre lembrava do compromisso social com as pessoas me mandavam mensagem, estou gostando demais de ver essa preparação, tá me motivando, continua. Eu consegui algumas pessoas para correr comigo às vezes, não a distância total nos longões, mas eu ia correr um longão, por exemplo, de 28, algum amigo meu corria 10 comigo, corria 15, e aí eu terminava o restante ali. Então, isso, dividir esse objetivo com outras pessoas fez muita diferença para mim. Então, eu dividi com a minha família, dividi com os meus pais, então todo mundo me apoiando. Então, realmente, gente, tem que esses objetivos assim, se você dividir com outras pessoas, principalmente com pessoas que acreditam em você, pessoas que vão te motivar, faz muita diferença. Porque nem sempre você quer fazer, nem sempre eu tô motivado, nem sempre o dia tá o melhor dia para fazer. E aí você lembra que você dividiu com as pessoas te mandam mensagem, as pessoas tentam te ajudar. Então dividir
esse propósito, esse objetivo com outras pessoas de correr uma maratona, no meu caso, fez muita diferença para mim, principalmente nos dias que eu estava desanimado, desmotivado. Eu sempre tive essa motivação, digamos, extra dessas pessoas com quem eu dividi esse objetivo. Quarto grande aprendizado. Então, beleza, eu fiz toda a preparação que eu já falei para você aqui. Então, fiz a preparação de 3 semanas, de 3 meses. Foram 36 treinos, então cada semana eu fazia média de 3 treinos só de corrida. Mantive ali treinando 3 a 4 vezes na musculação também por semana, às vezes eu fiz até 5 vezes na musculação. E não é treininho de fortalecimento não, viu gente? É treino de bodybuilding mesmo. Treino que eu lá treinava peito, treinava costas, treinava perna. Lógico que aí a perna tinha dia que eu fazia treinos mais específicos para melhorar a minha resistência e a minha performance na corrida, mas é treino mesmo, né? Treino de fortalecimento que às vezes as pessoas fazem, tá tudo certo, tá? Cada pessoa tem um objetivo. Mas o meu objetivo era não perder a massa muscular que eu tenho. Então eu mantive bastante o treino da musculação. Beleza, fiz todo o planejamento, fiz o 36 treinos certinho, aumentando o volume gradualmente, semana após semana, 28, comecei lá com 18, 20, 23, 25, 28, fui aumentando o volume do longão. Cheguei na semana pico de 35 km, fazendo 35 km no longão, mas no volume total da semana pico eu cheguei a fazer 70 quilômetros, né? Então, que é algo muito importante. Mais importante que aquela distância que você percorre em um treino é o volume, ou seja, a quantidade total de quilômetros que você corre durante a semana. Então, tem que ir progredindo até chegar ali no polimento. Fiz um polimento de 2 semanas. Polimento é quando a gente desce, começa a descer o volume para realmente a gente conseguir tirar a fadiga acumulada e seu condicionamento aparecer, o condicionamento real. Porque até ali na semana pico é um condicionamento fadigado, porque a fadiga vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, muita fadiga, muita quilometragem rodada, muitos treinos. E aí depois da semana pico a gente faz eu fiz 2 semanas, recomendado é 2 a 3 semanas de polimento, fiz 2 semanas, e a gente começa a descer esse volume para a fadiga sair e o seu condicionamento real sem fadiga aparecer. Beleza, fiz tudo certinho, todo planejamento. Na última semana, os últimos 2, 3 dias, aumentei o carboidrato, hidratação, comecei a tomar isotônico e tudo mais, tudo certinho. Nos últimos 2 dias, aumentei o carboidrato também, macarrão até o talo, comendo macarrão. E tudo certo, então beleza, até aí tudo certo. Eu comecei no finalzinho, eu comecei a dar uma tendinite no calcâneo e ficou uma dorzinha, fui lá na físio, fiz recovery, a gente fez alguns tratamentos ali no tendão, porque não dava para fazer muita coisa, mas ficou uma dorzinha ali que incomodou até durante a prova. Beleza, então tudo certo, né? Tudo dentro do planejado. Chegou o grande dia, acordei, comi meu pão com mel, tudo certo, ó, tudo dentro do planejado, calcei o meu tênis, falei, ó, largada 5 da manhã, então eu cheguei lá umas 4h30, cara, tudo certo, planejado, comi bem, tudo mais. Vamos lá. E aí começou a prova. Prova correndo, correndo, correndo. Eu num ritmo bom ali. Meu batimento estava um pouquinho mais alto, estava monitorando aqui. Talvez porque eu dormi pouco, né? Acaba que a gente fica um pouco ansioso antes da prova, mas tudo certo. A percepção de esforço estava muito boa, né? Então, às vezes, eu não olho só o batimento, a gente tem algumas métricas para ir olhando ali. Então, uma das coisas que é o batimento e a percepção de esforço também. Minha percepção de esforço estava tranquila ali, mantendo o ritmo de 5. Beleza, cheguei no quilômetro 28, minha panturrilha puxou. Eu falei, não é possível. Sensação de cãibra. Falei, não, beleza, vou continuar. Lá no quilômetro 30, panturrilha 2 vezes. Puxou 2 vezes. Falei, não vai dar cãibra agora não. Falei, não é possível. Eu não dei cãibra nenhuma vez na preparação. Nem lembro a última vez que eu dei cãibra. Continuei, cãibra na panturrilha. Falei, nossa, aí eu tive que reduzir um pouquinho a velocidade. Aí soltou um pouquinho, aí eu acelerei, cãibra de novo. E aí do quilômetro 30, gente, até o quilômetro 42 foi assim. Acelerava, cãibra vinha. Aí eu tinha que reduzir, acelerava, a cãibra vinha. Aí eu comecei a dar a cãibra na outra panturrilha. Aí depois eu comecei a dar cãibra no vasto, então aqui na coxa, na parte de dentro. Aí depois na direita, depois eu comecei a... Gente, chegou um momento, sério, eu tava dando cãibra da cintura para baixo inteira, no adutor, no posterior, até no tibial anterior, que esse músculo fica na frente da canela, eu dei cãibra. Na verdade, até no antebraço, chegou um momento que eu tava dando cãibra. Então, assim, do quilômetro 30, 32 para frente foi muito, muito sofrido. Porque eu acelerava, vinha cãibra, e quem já teve cãibra, assim, sabe quanto que é dolorido, assim, teve hora que eu olhei pra minha coxa, assim, tava um corte, assim, parecendo que tinha dado um corte. Então, o grande aprendizado que eu tirei é que às vezes você planeja de uma forma, você faz tudo e no dia
acontece qualquer coisa que te tira todo o seu planejamento. Então, assim, todo o meu planejamento foi por água abaixo, entre aspas, logicamente, né? Porque meu planejamento era a partir do quilômetro 30 acelerar e não reduzir. E aí o que eu fiz a partir do quilômetro 30? Reduzir. Por conta de cãibra. Eu falei, nossa, por que tá dando cãibra? Não sei o que tá acontecendo. E eu falei, eu vou terminar nem que seja arrastado. Teve uma hora que eu pensei que não vai dar, porque tava dando muita cãibra, muita dor, assim, quase chorar mesmo. Falei, não quero saber, eu vou terminar essa prova. E aí eu fui, acelerava, para, às vezes esticava. Tem uma hora que eu parei uns 10 segundos para dar uma esticada. E eu fui assim, me arrastando, entre aspas, até o final. Mas eu consegui finalizar aí minha primeira maratona. Fiz em 3 horas e 46 minutos, num pace aí de 5:25. Então foi um pace até bom, né? Para quem sentiu tanta cãibra, sentiu tanta dor, reduziu tanto o ritmo assim. Então, o grande aprendizado é isso. Às vezes a gente planeja algo, a gente estrutura tudo certinho, a vida nos prega uma peça, entre aspas, talvez para fortalecer nossa disciplina, nossa resiliência, nossa força de vontade. E isso é um grande aprendizado que eu tirei dessa maratona, né? Mesmo planejando, mesmo estruturando, mesmo fazendo tudo certo antes, na hora H pode acontecer algo que te surpreende, que faz você realmente tirar a força de onde você não tem, você suportar a dor, é isso que aconteceu. E assim eu consegui finalizar minha primeira maratona. E eu vou falar para você o que pode ter acontecido para eu ter tido tanta cãibra assim, para você não cometer esse erro na sua maratona, para você conseguir terminar bem e realmente fazer tudo certinho. Usei o gel, tá? Usei o gel de carboidrato, hidratei, então teve algo específico que aconteceu que eu acredito que possa ter sido meu erro aí, entre aspas também, que provocou essas cãibras, eu vou falar para você não cometer. E o aprendizado número 5 que eu tive aí com minha primeira maratona, que é atenção nos pequenos detalhes. Eu realizei toda a preparação, fiz tudo certinho durante a preparação, mas teve um detalhe que eu, de certa forma, errei, entre aspas, que eu não prestei muita atenção. Um dia antes da prova. Fiz minha viagem para Brasília, tudo certinho, peguei meu kit. O hotel que eu estava tinha piscina e tinha sauna também. Eu falei, tô aqui de bobeira, vou entrar na sauna ali no sábado, tá? A corrida era no domingo, 5 horas da manhã. Tô aqui de bobeira no hotel, agora descansando, vou entrar ali na sauna 10 minutinhos, coisa rápida, e depois uns 10 minutinhos já aquela sauna que você entra depois na piscina, assim, fica praticamente, você consegue entrar na piscina logo conectada com a sauna. Aí beleza, vou fazer isso, tranquilo. Fui lá, 10 minutinhos, a sauna tava bem quente, tanto que eu, assim, os 10 minutinhos eu suei bastante. E aí depois mais 10 minutinhos na piscina. Beleza, né? Vida que segue. E aí depois eu fiz mais ou menos só umas 2, 3 refeições e fui pra prova. E aí depois, né, de tudo isso que eu já contei aqui, das câimbras, de eu achar que não conseguia terminar, eu falei, mas por que, gente? Eu não, praticamente quase nunca dei cãibra. Será que aconteceu? E eu fui pensar, o que será que aconteceu? E aí eu pensei, a sauna. Entrei na sauna e o que acontece? Quando a gente está na sauna, a gente soa bastante. Nesse suor a gente acaba perdendo sal. A piscina também, que era uma piscina que era semi-aquecida, também faz a gente perder sal, porque de certa forma a gente soa ali dentro, a gente às vezes não percebe, mas a gente está tendo uma troca de calor. A gente soa, a gente perde sal também. Então, muito que provável que eu perdi bastante sal na sauna, perdi bastante sal na piscina, nesses 10 minutos, 10 minutos de sauna, 10 minutos de piscina, perdi bastante sal. E aí, como eu só fiz 3 refeições após isso, isso foi menos de 24 horas após, menos de 24 horas até a prova, muito que provável que meu corpo não deu tempo do meu corpo repor esses sais que eu perdi ali durante a sauna e por isso, consequentemente, tive tanta cãibra. Então, vamos dizer assim, 10 minutos de sauna, 10 minutos de piscina, quase que, entre aspas, arruinou toda uma preparação que eu fiz de 3 meses, treinando certinho, me alimentando certinho. Então, esse aprendizado eu tiro assim, atenção nos detalhes, principalmente nesses últimos dias, né? Nos detalhes, daquilo que você vai comer, daquilo que você vai beber, daquilo que você vai fazer, né? Porque eu tinha comido certinho, eu tava tomando até repositor, então tava tudo muito certinho, muito encaixado. Então, as únicas coisas que eu fiz diferente foi ir pra sauna e pra piscina. Então, isso quase que fez eu não terminar a minha maratona. Então, atenção nesses detalhes. E o aprendizado para a vida é, às vezes, a gente quer fazer algo diferente, quer mudar alguma coisa, mas a gente precisa somente realizar o que já vem sendo feito, né?
Então, a coisa... Por quê? Ah, porque tinha piscina, porque tinha sala no hotel, eu tinha que ir. Não necessariamente, vou pensar. Por que não deixar para depois? Mas depois que a gente passa, a gente pensa nessas coisas assim. Então, o aprendizado é, às vezes, a gente precisa repetir e continuar fazendo o que a gente já tem feito, sem realmente perder ali, sem, de alguma forma, fazer coisas tão diferentes que vão aí trazer, podem trazer algum prejuízo, foi o que aconteceu. Então, gente, esse foi aí a minha história, digamos assim, a minha jornada na minha primeira maratona, os principais aprendizados, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que aconteceu. Espero que você tenha gostado dessa jornada. Se você está se preparando na sua primeira maratona ou meia maratona, tenha atenção nesses detalhes, na sua alimentação, na sua preparação nos treinos, faça os treinos direitinho. Nos dias antecedentes, no dia que antecede, nos 2, 3 dias, faça toda a preparação da sua alimentação, faça hidratação, tome muito cuidado com aquilo que você vai fazer nesse dia que antecede a prova, foi isso que aconteceu que eu falei aqui, então tenha muito cuidado, se alimente bem, não faça nada de extravagância, não faça nada de diferente, eu tenho certeza que a jornada em si, depois que você coloca a sua medalha, né, no peito, a medalha e também esse sentimento de eu realizei uma maratona, é impagável. Eu estou muito feliz com essa realização, estou muito feliz com os aprendizados, com essa resiliência. Espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever no meu canal, que eu vou postar bastante conteúdo aqui sobre exercício, corrida e assim por diante. Deixar seu comentário se você já correu uma maratona, como que foi, se já passou por algum percalço, como que foi para você correr a maratona. Enfim, deixa aqui nos comentários também a sua opinião, seu feedback sobre a sua história, o que já aconteceu, o que você já passou em maratona, correndo maratona, ou se você está em preparação, deixa aqui também nos comentários. Tenho certeza que a gente pode gerar uma interação bacana aqui, trazer esse sentimento, digamos assim, esse desejo, trazer essa energia boa para aquelas pessoas que têm essa vontade de correr ou já correram uma maratona também. Inscreva no meu canal, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo.